Na reportagem especial desta semana, vamos recordar a tragédia de Entre os Rios. Foi há 25 anos que a ponte caiu e um autocarro e vários veículos ligeiros caíram ao Douro. 59 pessoas morreram e muitos dos corpos nunca foram encontrados, o que marcou profundamente as famílias e a memória coletiva da região. Há momentos que parece que nunca acabam. Em Castelo de Paiva, o dia 4 de março de 2001 continua suspenso na memória de toda uma comunidade. Uma tragédia em que 59 pessoas nunca chegaram a casa, famílias para quem o tempo parou naquela noite. Foi uma noite tão triste, eu digo-lhe sinceramente, não posso esquecer. Liguei a televisão e apercebi-me que tinha aqui da ponte de Entre os Rios no noticiário. Nunca, nesse momento, prevendo que ela me atingisse diretamente. Temos que nos convencer que a vida é assim. E foi sempre assim. Passavam poucos minutos das 9 da noite. A ponte Índice Ribeiro, mais conhecida como Ponte Entre os Rios, colapsa. Um autocarro e 3 automóveis ligeiros caem ao Rio Douro. O carro já devia ter chegado, o autocarro, com os nossos familiares, etc. Então viemos imediatamente por aí abaixo. Ora, como a ponte tinha caído, havia aqui uma entrada que dava para os areieiros. Nós descemos essa entrada e fomos para baixo. Estava tudo cheio de gente. Era um horror. Tudo chorava, tudo gritava. Olha, não posso esquecer este dia, não, de maneira nenhuma. Aquela ponte ligava margens, mas também rotinas, idas para o trabalho e regressos a casa. Quem viveu a noite em que ela deixou de existir fala num cenário de terror. No autocarro tinha tanto a minha sogra, mãe da minha esposa, tinha o meu cunhado, o irmão da minha esposa, e tinha um sobrinho que era os mais chegados, um sobrinho que era filho de uma irmã da minha esposa. A memória mais vivida que tenho dessa noite foi lembrar-me das crianças que não chegaram, há crianças que não chegaram a conhecer o concelho onde nasceram. Durante dias, várias equipas de mergulho procuraram corpos num rio revolto e escuro. Portugal acompanhava em direto uma das maiores tragédias da história. Estava tonto a descansar, estava na cama, em que chegou a minha esposa e disse: "Tu sabes o que é que aconteceu? Estás aí todo sossegado", estava um dia de bastante chuva, "estás aí muito sossegado e a ponte caiu". "Que? A ponte caiu?" "Caiu". Então eu tinha razão aqui há tempos, falávamos que ela qualquer dia ia cair e que caísse com um caminhão, mas que o indivíduo se afaste. E afinal cai o autocarro com alguns carros juntos, não é? Também devido à queda da ponte, as horas seguintes passaram sem quaisquer comunicações. Fui à casa dele porque ele já estava junto com a rapariga. Fiquei admirado quando vi as janelas abertas com o tempo que estava. Eu suspeitei logo que haveria algo diferente, não é? Vim a casa, disse para a mulher: "Olha que não encontrei ninguém, nem ele, portanto não consegui falar com ninguém, nem com ele nem com ela". Eu disse: "Eu vou até à Raiva", porque a rapariga é da Raiva, vou ver se os pais dela sabem de alguma coisa. Eu disse ao Célia, que foi a Célia que veio ter comigo, uma irmã dela, da Alexandrina: "Olha que não sabes da tua irmã, nem do Paulo?" Não sei de nada, ela deve estar a trabalhar, porque ela trabalhava no Porto". Eu disse: "Não sei se está a trabalhar, caiu a ponte". Alexandrina não estava a trabalhar, estava com o namorado Paulo, filho de Manuel, num dos carros que também caiu ao rio. As águas só devolveram 23 corpos desta tragédia. O de filho de Manuel foi um deles. Eu vim para casa, tentei acalmar a minha esposa. Ela disse: "Não adianta tu acalmar, eu sei que eles estão lá". E a intuição dela dizia que eles estavam ali nas águas. Os dias seguintes foi um caos, porque eu nos primeiros dias não consegui vir aqui abaixo. Depois, um dia qualquer, vim cá abaixo, na altura até estava exaltado, e o comandante Ezequiel disse: "Não se preocupe,
nós, o primeiro carro a tirar vai ser o seu filho. Então vocês sabem onde é que ele está. Não importa. Você vai ver que vai ser o primeiro carro a sair. E foi. Ao fim de um mês de buscas. Muitas foram as famílias a quem o rio tirou praticamente tudo. Felicidade não estava entre os rios quando a tragédia se abateu sobre a comunidade. Como não havia comunicações, só mais tarde é que se apercebeu da dimensão do que tinha acontecido. Naquela noite, perdeu a mãe e um dos irmãos. Eu, durante muito tempo, julguei, até chegar cá, que simplesmente não queriam falar comigo e não me queriam dar a notícia. Ou seja, eu, interiormente, pior não poderia ser, pronto, mas eu recebia aqui como fui achando que me escondiam as notícias, mas efetivamente também não se tinha esta certeza. Houve aqui um período em que se tinha dúvidas quais dos autocarros tinham caído, seriam os nossos, ou seriam toda aquela esperança. Sabia que a minha mãe iria fazer uma viagem, sim, de autocarro às Amendoeiras em Flor. Ela tinha questionado até a possibilidade de não ir, mas no momento não associei nesse dia. Calhar 2, 3 da manhã sei que a minha mãe possivelmente estaria nesse autocarro. Mais tarde, no decorrer da noite, apercebo-me que não falei ainda com o meu irmão, o meu padrinho, e questiono porque é que ele não falava comigo, e foi aí que soube que ele de facto também estava nesse autocarro. Felicidade decidiu vir para casa, mas quando chegou já nada estava igual. Quando cheguei cá foi, de facto, se calhar o primeiro impacto, o primeiro choque. Eu durante a viagem choro imenso, até porque a notícia no comboio era só essa. E eu chorava, mas nunca ninguém imaginou qual era o motivo. Até me tentavam apaziguar exatamente com a tragédia, porque tenha calma, tudo se resolve, grave é o que aconteceu em Entre Rios. Quando chego aqui, quando começo a subir esta rua, aqui era precisamente o tanque onde a minha mãe costumava estar a lavar a roupa. Quando aparecia, ela gritava e dizia: "Ei, a minha felicidade". Eles chamam felicidade, ela dizia a minha felicidade quando chegava. Quando cheguei aqui, de facto, bloqueei. Interiormente há uma emoção, é lógico, um sentimento estranho, mas não o consigo exteriorizar. Eu fechei-me em mim mesma, eu fechei-me durante várias semanas, até depois seguir para consultas de psiquiatria. Naquela noite, também os responsáveis locais tentavam perceber a dimensão da tragédia. Paulo Teixeira, autarca da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, à data da queda da ponte, recorda horas de caos e impotência. Quando cheguei aqui ao sítio onde nós estamos, entro pela ponte dentro, e há uma senhora que disse: "Presidente, não avance, que não tem mais tabuleiro". Passei aqui a noite toda. Só efetivamente de manhã, quando o dia começa a nascer, estava muito nevoeiro, e quando o nevoeiro começa a dissipar-se, começamos a ver e vemos, é uma imagem que jamais esquecerei, que é ver uma ponte sem 2 pilares. Nunca me passou pela cabeça que isto pudesse ver esta cena, óbvio que só estávamos habituados a ver em cenários de guerra, não é? Há anos que existiam relatos sobre o estado da ponte, a erosão dos pilares era conhecida e os alertas acumulavam-se. Nós tínhamos, de vez em quando, víamos a dona da ponte, que era hoje a Infraestruturas de Portugal, na altura era Estradas de Portugal, junto à Autónoma de Estradas, víamos de vez em quando, vinham reparar buracos que havia no tabuleiro da ponte. Nós não somos especialistas em pontes, a ponte não era da Câmara Municipal, aliás, nem era do Distrito de Aveiro, porque a ponte pertence ao Distrito do Porto. O Distrito de Aveiro começa no fim da ponte. E nós íamos fazendo alertas da necessidade de se fazer uma nova ponte, porque esta ponte, que estava aqui, estrutura metálica, foi inaugurada em 1886. Agora, não havia vontade política de investir no concelho de Castelo de Paiva e aqui nesta região. A prova disso é que do 25 de abril de 74 até à queda da ponte, o Estado português investiu 5 milhões de contos em Castelo de Paiva. E após a queda da ponte, um compromisso assumido na altura por um engenheiro Guterres, investiram mais 100 milhões de contos. 100 milhões de euros, 20 milhões de contos. Foi o maior investimento sempre no concelho de Castelo de Paiva. Viemos a saber, uns dias depois,
que houve uma inspeção subaquática em 1986. Uma empresa foi contratada para avaliar os pilares da ponte, no fundo, ver se havia problemas estruturais, detectou problemas estruturais e ninguém fez nada, desde 1986 até a queda da ponte. Mas enquanto as operações de socorro avançavam no Douro, começava uma espera ainda mais difícil. Teria feito alguma coisa diferente? Não, eu não me arrependo nada do que fiz até hoje. A única coisa que fica na dúvida para sempre, é quando nós temos 3 horas para tirar o autocarro do rio, quando ele foi detectado, e na altura a Marinha defendia uma retroescavadoura com uma corda para tirar o autocarro. E os bombeiros defendiam uma giratória, uma grua de 19 toneladas que pudesse tirar o autocarro para fora. Com a força da água seria muito difícil tirar o autocarro. E gerou-se essa confusão, mas prevaleceu a vontade da Marinha. O que é certo é que quando o autocarro começa a vir à tona, a corda parte e vai outra vez para baixo. E quando, uns dias depois, consegue tirar o autocarro, aí sim com a grua, dentro do autocarro só saem 2 pessoas, a mãe e o bebê ao colo. E fica sempre a dúvida se naquele balancear do autocarro houve corpos que se saltaram ou não. Da tragédia nasceu também uma luta. Os familiares organizaram-se e criaram uma associação para manter viva a memória das vítimas e exigir responsabilidades. Começámos a perceber que algumas decisões não vinham ao encontro daquilo que era para nós o principal, que eram os problemas que os familiares estavam a enfrentar, e nós entendemos que era pertinente, como também estávamos muito centrados e éramos muito próximos, a necessidade de nos reorganizarmos e falarmos a uma só voz. Por isso achámos pertinente começar logo com uma comissão de familiares, fizemos algumas reuniões onde participavam a maioria dos familiares das vítimas, percebermos o que estava a passar no terreno, aquilo que era feito e a pressão que era ou não exercida e em que sentido era exercida para que fossem feitos todos os esforços na recuperação nos corpos. Augusto foi e continua a ser o porta-voz de tantos enlutados, quando ele próprio teve também de fazer o seu luto. 6 irmãos passaram a ser só 5, desses 5 ficou Felicidade. Ambos perderam a mãe. Soube do acidente cerca das 10 horas, portanto o acidente ocorreu próximo das 21h10, eu às 22h. Tenho a informação de um familiar que fala-se que a ponte de Cerveiro caiu, há um alarido enorme entre os rios, mas não me convenci, pensei que seria uma brincadeira. Na altura estava a ver o jogo de futebol, sabia das condições da ponte, passava lá todos os dias, percebia, principalmente no tabuleiro, a negligência que havia quanto à mesma, mas a estrutura em si nunca eu tive a percepção de que estaria nas condições que estava, não é? Desloquei-me e depois comecei a constatar o alarido que cá estava e essa possibilidade, porque ainda não tinha surgido o autocarro onde vinham os meus familiares. E depois da queda vieram as perguntas. Quem falhou? A tragédia podia ter sido evitada? Ficamos muito revoltados com este trieiro que trabalhava aqui junto à ponte, com o governo e com o Instituto de Mobilidade do Douro. O governo, chegavam lá as queixas de que a ponte abanava muito, já tinha passado o prazo de validade. Eles metiam os papéis na gaveta e nem vistoria, nem nada, não ligavam nada. Deveria-se ter feito as obras antes das coisas ter acontecido. Foi preciso acontecer o que aconteceu para se fazer alguma coisa em Castelo Paiva. Há um sentimento de injustiça, de uma morte injusta, de um sentimento que não pode, daquilo que não pode acontecer. Há uma revolta muito grande principalmente contra o Estado, não é? Porque connosco, uma família que era extinta, que era praticamente ficava a casa vazia, e isso aconteceu em muitas situações. E depois nós tínhamos diretamente eu tinha, no meu caso concreto, tinha 2 familiares, mas tinha muitos amigos, não é? Pessoas da minha infância, casais da minha infância. A justiça não foi feita. A nossa expectativa é que houvesse pessoas que fossem responsáveis por uma obra de arte ter ruído,
apontam para causas naturais, mas não é compreensível que a natureza derrube uma ponte se ela estiver segura, não é? Para muitas famílias, o luto nunca teve fim, principalmente para aqueles que não tiveram um corpo para velar. Para nós, familiares, aquela família cujo corpo aparecesse era considerada uma sortuda. Nós atribuímos a sorte, aquela família que tem sorte, não é? Porque apareceu o corpo. Nós temos uma cultura em que velamos os nossos corpos e necessitamos da presença física do corpo para começarmos também a perceber que temos de fazer o luto. Foram semanas e semanas agarrados às televisões para saber a notícia, se o corpo aparecia, se não aparecia. Tudo isto é um desgaste emocional. Numa tentativa de apaziguar a dor, há um memorial no local da ponte que deixou de existir e onde uma nova se ergueu, o Anjo de Portugal. Flores, velas e homenagens e todos os nomes que continuam a ser lembrados, porque esquecer nunca foi uma opção. A mulher reagiu muito mal, porque ainda hoje está a sofrer consequências dessa tragédia. Ela nunca mais foi a mulher que era e nunca mais vai ser. Tornei-me uma pessoa muito mais ansiosa, uma pessoa depressiva. Eu ainda continuo em tratamento de psiquiatria e psicologia e tornei-me mais sensível. Não fizemos luto. Faltam-nos os nossos corpos dos outros. Não conseguimos fazer luto. Conseguimos lembrarmos-nos deles muitas vezes durante o dia, durante as nossas tarefas de trabalho, mas o nosso luto não conseguimos fazer. A ponte caiu em poucos segundos, mas o vazio que deixou atravessa gerações. Há quem continua à espera de respostas e há quem apenas continua à espera.